Vamos começar então com o assunto diretamente. A luta entre a ciência e a espiritualidade. O problema sempre foi há uma batalha que está acontecendo entre a ciência e supostamente a espiritualidade já faz 400 anos, mas isso não é uma batalha real, ou seja, é uma batalha artificial criada pelas pessoas. Então, quem são as pessoas que estão fazendo isto? Em primeiro lugar, a espiritualidade não chega a nós de forma direta. Para a maioria de nós, a espiritualidade vem através das organizações chamadas religiões. Este é um grande problema, porque as religiões têm as suas próprias agendas. Portanto, eles distorcem a sua visão de espiritualidade, e que os grandes místicos, como Jesus, como Buda, como muitos outros, assim como os criadores das Upanishads na Índia, todas essas pessoas, Sócrates, todas essas pessoas falaram sobre espiritualidade de uma forma completamente diferente do que o que é pregado nas diferentes religiões. E esse é o problema. A ciência é a mesma coisa, infelizmente. A ciência começou muito bem como uma revolta contra as religiões, porque as religiões, evidentemente, estavam dando uma visão muito distorcida da realidade. Mas esse espírito inicial de abertura, de buscar as verdades, gradualmente isso foi desaparecendo. Quando Newton, no século XVII, estava procurando e estudando a física, não estava fazendo isso com preconceito. Ele fez algumas experiências, já havia algumas experiências disponíveis, ele tentou explicá-las, encontrou as equações do movimento dos objetos, e ele estava muito feliz de fazer isso. Mas ele sabia muito bem que essas equações só estavam descrevendo objetos inanimados. Ele estava consciente de que os resultados do mundo vivo dos seres humanos, isso não se aplicava. Ele nunca imaginou que essa ciência seria aplicada aos seres vivos, dando uma visão distorcida da ciência. E, no entanto, é isso que nós temos feito. O que nós temos feito parcialmente porque pelo trabalho do famoso Darwin, ele explicou os dados de evolução fóssil, encontrou muitas discrepâncias com os livros da Bíblia, da religião. O Gênesis não é um livro que foi um texto que foi escrito por Jesus ou por seus apóstolos, isso veio da religião. E a religião deu uma imagem da vida de que Deus criou toda a vida de uma só vez, muitos anos atrás, e descansou e a ciência questionou isso. E não Darwin, mas seus intérpretes apresentaram uma verdade, ou seja, os intérpretes que também interpretaram uma verdade que nega completamente a espiritualidade. E esse é o grande problema. Hoje, você sabe que as pessoas estão lutando, literalmente, nos Estados Unidos, onde eu moro, a maioria das vezes, é literalmente uma batalha entre a ciência materialista e a religião, que é o cristianismo. Então, o que é realmente a espiritualidade? O que é realmente a ciência? A espiritualidade é a espiritualidade que os grandes mestres, como Jesus, Buda, Sócrates e as Upanishads na Índia, são os que descobriram realmente a espiritualidade. Também Lao Tse na China, os mestres Zen no Japão, todas essas pessoas. Os xamãs também na América do Sul. Essas são as pessoas que falam de espiritualidade da forma correta. E o que é essa forma correta? Existe uma unidade por trás, unicidade por trás dessa sensação de separação. E, claro, surge a confusão imediatamente por causa do espaço-tempo. Nós não vemos essa unidade, mas as tradições espirituais eram claras. Elas nunca disseram realmente de que a unidade
fosse evidente. Que a unidade, ela permeia tudo. Jesus disse, Deus está em todas as partes, mas as pessoas não veem e não podem ver, porque só olham para o tempo e o espaço. Isso também está escrito nos livros sagrados, de que Deus está no ar? Não, porque senão os pássaros já o teriam encontrado. Deus está na água? Não, senão os peixes o teriam encontrado. Então Jesus disse palavras muito misteriosas. Não está aqui, não está lá. Você não pode dizer que seja o que está feito de matéria, se está feito de matéria ou do que é feito. Então Deus transcende tudo o que nós conhecemos na Terra, na realidade manifesta. E é a mesma descrição que encontramos nas Upanishads hindus, nos sutras do budismo, de que Deus é o nada, não é possível dar uma forma, não é um imperador que está sentado no reino dos céus com o seu bastão do julgamento, que realiza os julgamentos quando nós morremos. Não é isso. Esse é o Deus que os cientistas descartaram quando alguém foi para a Lua, e conta a história aparente é que estavam esperando encontrar Deus ali e não encontraram nada. Mas esperar encontrar Deus na Lua é algo ridículo. Então, esse tem sido o problema. A divisão não é uma divisão real. A divisão acontece porque nós olhamos para a espiritualidade com as lentes incorretas da religião, que é uma versão dogmática que mantém alguns aspectos do espírito, mas perde os aspectos importantes do espírito. E da mesma forma, hoje a ciência se tornou, ou seja, no início, também se tornou parte da ciência que está dando sua própria mensagem. Assim como a religião não nos dá mensagens totalmente equivocadas, ela detém alguns dos aspectos da espiritualidade, e isso tem sido útil para a humanidade também. Mas a ciência também tem sido muito útil para a humanidade. Não me entendam mal, não estou dizendo que esteja errado. A ciência perdeu alguns componentes da realidade, e a religião também saltou alguns componentes da realidade, porque querem ver uma imagem de uma forma muito simplificada. E a realidade, nós devemos abordar a realidade com uma mente muito aberta, porque é algo muito difícil. Não é uma questão fácil. Inicialmente, os exploradores científicos sabiam disso, e os exploradores da espiritualidade sabiam disso, e por isso eles não se restringiam, eles estavam sempre abertos. Claro, é preciso ter cuidado e avaliar as experiências. E depois entramos nessa mania de poder e, bom, vejam o que nós fizemos, o que temos hoje. As boas notícias é que agora existe uma ciência recente, a física quântica, que está nos dando imensas promessas, está nos dando uma imagem correta, e o que é mais importante, esta imagem está sendo verificada experimentalmente. Experimentalmente, vocês me ouviram bem. Então, evidências científicas experimentais de que Deus está aqui, isso nós já temos. E se você quiser entender o Deus da forma espiritual, o Deus de Jesus, de Buda, das Upanishads, o Deus de Sócrates, vocês devem estar preparados para desistir dessas imagens simplificadas de Deus sentado num trono em algum lugar. Não é assim. Então, sim, vamos poder falar de ciência racional e de espiritualidade. Da mesma forma, devemos abandonar estas versões simplificadas da ciência que dizem que os objetos são coisas concretas, e é isso. A matéria é uma questão de espaço, de tempo, e essa é a realidade, e o resto não existe. E que é só isso. Então, como a física quântica provou que as coisas não são assim? A física quântica começou a partir da tradição da ciência. A ciência de Newton tem sido limitada porque sempre se fala de objetos materiais. Então, a ciência tem sido uma ciência dos objetos.
Quando os mestres espirituais falam da realidade, eles não falam de um objeto. Eles falam de algo que transcende os objetos, que transcende também a nossa experiência nesse tema. Eles falam da unidade. Uma unidade transcendente. E como isso da transcendência nunca foi bem compreendido, há muitos mal entendidos sobre isto. Mas isso é o que os mestres da sabedoria nos ensinaram. E como você pode conseguir isso, chegar a isso? A partir dos objetos materiais, eles são objetos. A forma de compreender esta unidade é pensar nela como consciência. É isso que os grandes mestres realmente ensinaram. A linguagem não é tão clara até que você consiga experimentar, vivenciar a consciência num nível mais concreto. Não é muito claro para ninguém, particularmente hoje, porque nós começamos com muitos preconceitos. Mas está muito claro que o que você imagina sobre Deus, eu me lembro, eu também, eu ouvi os meus pais e eles eram provavelmente muito parecidos com vocês, e todos imaginavam Deus como uma pessoa, mas não é assim. Não é assim que as tradições espirituais nos ensinam. Como eu disse, Deus é a unidade. De alguma forma, eles tinham a intuição de que esta unidade era a nossa consciência. Nós somos essa unidade. A nossa consciência conta com essa unidade. Olhem o que Jesus disse. Todos somos filhos de Deus. Mas não podemos pegar isso de forma literal, certo? Nós não somos os filhos de Deus literalmente falando. Nós somos os filhos de Deus porque a nossa consciência, a consciência que nós experimentamos, se nós entrarmos nessa consciência em profundidade, nós vamos encontrar essa unidade. Esse é o significado. As tradições espirituais sabiam disso. E há algumas pessoas, poucas pessoas, que ensinam isso. E essa é a grande tragédia. De que, fora dos ensinamentos religiosos, que a maioria são simplistas e inúteis, embora nem todos, claro que podemos encontrar coisas boas ali, mas dentro das tradições espirituais, você pode ir para... Se você se der o trabalho de buscar, você pode encontrar bons professores sobre na parte esotérica em todos os países, em todos os lugares. No Brasil, certamente. Mas são poucos. As religiões têm muito mais poder e publicidade, e é isso que as pessoas acabam buscando. E com a ciência não é a mesma coisa. Onde você busca as informações da ciência? Se você não é um cientista, você não vai, como na universidade, buscar os textos originais de matemática para estudar. O que você faz? Você abre seu computador e dá uma olhadinha no google.com. O que o google.com pode ensinar a vocês, além de pessoas que dizem o que está apresentado ali? Você já parou para pensar como obtém as informações? As informações não são dadas por objetos, são dadas por uma pessoa que está escrevendo aquela informação, e aquela pessoa tem os seus preconceitos. Então, todas as informações que você obtém olhando no google.com ou que se busca num dicionário ou numa enciclopédia. Antes você buscava muitos recursos, mas hoje as pessoas não fazem isso, só buscam no google.com ou no máximo no Wikipedia, e que é ótimo, tem ótimas informações, né? Mas não, você não está conseguindo nada com isso, é tudo lixo, está só encontrando teorias da conspiração. Então isso dificulta muito a comunicação. Quando nós aprofundamos aquilo que a ciência diz, e eu vou parar agora de reclamar da situação atual, eu só queria
estabelecer um panorama de por que as pessoas lutam sobre isso, porque quando as pessoas têm dogmas, elas brigam. Você sabe que o dogma não está dando a imagem total, mas você acredita no seu dogma, então você luta com as outras pessoas. As pessoas que querem a realidade, elas não brigam. Elas dizem, bom, tá, eu tenho uma imagem parcial, você tem uma imagem parcial, vamos trabalhar juntos e encontrar essa imagem. E a física quântica finalmente deu essa imagem. E os cientistas deveriam estar felizes com isso. Nossa, finalmente podemos começar a falar sobre o que é a consciência. A consciência não é um objeto, nós sabemos disso. Não experimentamos a consciência como um objeto, nós experimentamos as coisas. Existem coisas e experimentamos as coisas. Então, deve haver algo especial na nossa consciência com a qual nós experimentamos os objetos. Como pode uma coisa experimentar a si mesma? Os objetos não podem fazer isso. Então, deve haver algo. O objeto deve estar percebendo algo que não é um objeto. Nós já aprendemos muito sobre computadores para entender o que é um hardware e o que é um software que nós colocamos nesse hardware. Então, nós precisamos mudar a forma de olhar para a realidade e olhar para nós mesmos. Tem sido algo muito difícil, como eu falei, as equações de Newton funcionam para os objetos. Como são diferentes as equações quânticas? Então,